Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos continuar falando das classes gramaticais. Na aula passada, nós falamos sobre o substantivo, que é a principal das classes nominais, e a partir de agora nós vamos falar das demais classes que circundam o substantivo. Hoje, o nosso assunto é o adjetivo, que é uma classe lindíssima e extremamente importante por desempenhar algumas funções sintáticas muito constantes na análise. O adjetivo, ele é a categoria gramatical que se refere ao substantivo, que qualifica o substantivo, que modifica o substantivo, que restringe esse substantivo, que especifica esse substantivo. Todas as vezes em que vocês pensarem em um adjetivo, vocês vão pensar em um adesivo. Nós temos um adesivo e nós precisamos necessariamente de uma estrutura para colar esse adesivo. O mesmo vai acontecer com o adjetivo. Se eu digo assim, lindo, tá, algo é lindo. Se eu digo esperto, alguém é esperto. Se eu digo difícil, alguma coisa é difícil. Se eu digo quente, algo é quente. Se eu digo verde, algo é verde. Reparem que necessariamente o adjetivo ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma substância para se acoplar. Então, o adjetivo nada mais é do que a categoria gramatical. Então, vamos colocar aqui, anotem aí. Quando nós falamos em adjetivo, nós falamos em classe gramatical que modifica o substantivo. Então, o adjetivo é o nosso adesivo. Quando você pensar, então, em um adjetivo, você vai pensar em um adesivo. E aí, quando a gente fala em modificar, quando nós falamos em modificar, nós estamos falando em restringir, em qualificar, em especificar esse substantivo. Como exemplo, nós temos aqui a locução, né, o sintagma, camisa listrada. Camisa listrada. Reparem que camisa é o nosso substantivo. Já listrada é um adesivo que se acopla a essa camisa. Listrada, então, é o nosso adjetivo. Como eu disse a vocês, todas as vezes em que vocês encontrarem um adjetivo, necessariamente ele vai se referir a um substantivo ou vai se referir a uma classe gramatical que esteja exercendo o papel de substantivo, tá bom? Então, eu até costumo dizer, o pessoal que está aí, né, conhecendo as pessoas, na balada, blá, 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 e é naquele primeiro encontro já pergunta, de que signo você é? E aí no outro dia corre lá para a internet para verificar, touro é o quê? Touro é romântico, é paciente, é esperto, é cuidadoso, é possessivo. Reparem que essas características, elas qualificam o substantivo touro. Então, todas elas são consideradas adjetivos. O adjetivo ele não tem vida própria e ele existe em razão e em função do substantivo. Tranquilos? Até aí tudo bem? Vamos lá então. Gente, camisa listrada, se eu disser sapato marrom. Se eu disser, por exemplo, calça rasgada. Reparem que marrom especifica e qualifica esse sapato. Rasgada especifica e qualifica essa calça. Então, todas essas palavras aqui, marrom, listrada e rasgada, são consideradas adjetivos, né, pela língua portuguesa, nas classes gramaticais da língua portuguesa. Pois bem. Assim como o substantivo, então, já que vocês já viram o conceito, nós precisamos ver um pouquinho de classificação, que é bem tranquilo também. Classificação dos adjetivos. Gente, lá no substantivo dos adjetivos.
Lá quando estudamos os substantivos, nós vimos que os substantivos são classificados. Eles são classificados como primitivos e derivados, eles são classificados como simples e compostos, eles são classificados como comuns e abstratos, são classificados como concretos e abstratos, como comuns ou próprios. Pois bem, o adjetivo ele também possui uma classificação, mas não é exatamente a classificação do substantivo. Até que em relação à formação é muito parecido, mas as demais classificações não são. Então vamos lá. O adjetivo, quando eu falo em um adjetivo, esse adjetivo ele pode ser primitivo. E aí, assim como o substantivo, a gente já sabe o que é primitivo. Primitivo é aquele que não vem de lugar nenhum, ele é originário. Por exemplo, a palavra leal. Leal é um adjetivo. A palavra fiel. Fiel é um adjetivo, porque qualificam substantivos. Alguém é fiel, alguém é leal. Nós temos também adjetivos que são derivados. Adjetivos que são derivados. Como, por exemplo, de leal, eu tenho a palavra desleal. Eu tenho a palavra infiel. Reparem que infiel e que desleal vem de leal. Então, são adjetivos, mas não são mais adjetivos primitivos, são adjetivos derivados. Então, nós temos também o adjetivo derivado. Nós temos um adjetivo que é simples. Um adjetivo simples é aquele que só possui um radical, só é formado a partir de uma palavra, como, por exemplo, verde. Verde é um adjetivo simples, alguma coisa é verde. Como, por exemplo, azul. Azul é um adjetivo simples, alguma coisa é azul. E assim como lá no substantivo, e como nós estudamos na parte de formação de palavras, vocês sabem que um substantivo, um adjetivo, uma palavra composta, na verdade, geralmente ela vem com hífen, né? E ela é formada a partir de mais de um radical, ou seja, por meio de duas ou mais palavras. Se eu disser assim, por exemplo, verde mar, reparem que verde mar é uma cor. Ou seja, é uma palavra só. Só que essa palavra ela é formada por dois radicais, ela é formada por duas outras palavras. Então, em verde mar, eu tenho um adjetivo composto. O mesmo vai acontecer com azul e celeste. Azul é uma palavra, celeste é outra palavra, e elas se juntam para formar uma só. Azul celeste é uma cor específica. Então, em razão de esses adjetivos serem formados, simples ou composto, em razão de esses adjetivos serem formados por mais de um radical, eles são considerados adjetivos compostos, verde mar e azul celeste. E aí, por isso, devem ser grafados com hífen, porque vocês já viram, vocês já estudaram que as palavras compostas por justaposição devem ser grafadas com hífen, tá bom? Então, gente, essas aqui são as classificações do ponto de vista da formação, do ponto de vista estrutural dos adjetivos. Só que nós temos outras classificações. Nós temos as classificações que não estão mais ligadas à formação, mas sim ao tipo desses adjetivos. Bem menos fácil que o substantivo, bem menos fácil, vocês vão ver. E os adjetivos são classificados de três formas, quanto ao tipo. Eles podem ser pátrios, eles podem ser gentílicos e eles podem ser um adjetivo de relação. Tá? Esse adjetivo de relação, poucas bancas cobram, mas quando cobram é uma matéria difícil, porque muitas pessoas nem ouviram falar ainda desse adjetivo de relação, mas é bem fácil, a teoria é bem fácil, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quem for fazer prova da FGV tem que ficar muito esperto, porque a FGV costuma cobrar bastante esse bendito adjetivo de relação. Vamos ver, então, o resto das classificações? Quanto ao tipo, os adjetivos, eles podem ser classificados da seguinte forma. Eles podem ser adjetivos pátrios, eles podem ser gentílicos e eles podem ser ainda de relação. Pátrios, gentílicos e de relação. Pessoal,
Os pátrios e os gentílicos, as gramáticas nem fazem mais essa diferenciação, tá? De um adjetivo pátrio, de um adjetivo gentílico, porque eles são muito parecidos, eles são muito próximos. A gente faz essa divisão por uma questão clássica mesmo, mas não costuma haver mais essa diferenciação não, tá? O que são os adjetivos pátrios? São aqueles que do próprio nome já fala, né? Pátrio, exprimem essa ideia de pátria, de origem mesmo. Então, por exemplo, francesa, brasileiro, português, todos escocês, e aí você tem italiano, você tem goiano, goianiense, mineiro, carioca, todos esses adjetivos são considerados adjetivos pátrios, porque eles indicam origem, eles indicam procedência. Então, o adjetivo pátrio mais famoso para a gente é esse aqui, ó, brasileiro. Brasileiro é aquilo que advém do Brasil, tá bom? O que é um adjetivo? E aí, gente, ó, adjetivo pátrio, nós temos uma porrada desses adjetivos. É praticamente impossível conhecer todos esses adjetivos. Praticamente não, é impossível conhecer todos esses adjetivos. Por quê? Porque cada cidade, cada estado, cada país vai possuir um adjetivo pátrio específico. Cada biboca que existe no mundo vai possuir um adjetivo pátrio específico. Então, outro dia me perguntaram aqui, por exemplo, em Goiás, Ricardo, quem nasce em Pires do Rio é o quê? Eu falei, sei lá. Né? Quem nasce em Goiás é goiano. Quem nasce em Goiânia é goianiense, né? Agora, quem nasce em Pires do Rio, eu realmente não sei. Mas o pessoal de lá com certeza vai saber, tá bom? Então, adjetivo pátrio são aqueles que indicam origem, são aqueles que indicam procedência. Os adjetivos gentílicos são bem parecidos, por isso que a gramática não costuma mais fazer essa diferenciação. Os adjetivos gentílicos são aqueles que indicam raça, são aqueles que indicam povos. Por exemplo, Guarani. Guarani. Guarani não indica especificamente um lugar de origem, mas indica uma raça, indica um povo, né? Um sufixo indígena, uma palavra indígena. Então, Guarani é um adjetivo gentílico. Tá? Não precisa se preocupar muito com essa diferença, não. Não precisa se preocupar muito com essa diferença, não. Basta saber que adjetivos pátrios e gentílicos são aqueles que denominam procedência e denominam participação de grupos e participação de povos, tá? Pois bem, o mais importante deles, e que costuma cair nas provas da FGV especificamente, é esse bendito aqui, ó, o tal do adjetivo de relação. Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais, inclusive eu vou escrever o conceito aqui. O adjetivo de relação é aquele que não admite flexão, é aquele que não admite flexão de grau. Grau. Você fala assim, Ricardo, não entendi. E realmente você não vai entender isso neste momento. Mas eu já vou, quando eu for falar do grau, eu vou voltar a esse assunto aqui para que você entenda. Mas, como a gente já está falando de classificação, eu já vou tentar te explicar o que é um adjetivo de relação. E uma forma de você identificar. Se eu disser assim, ó, a prova estava muito difícil. Difícil. Você vai perceber que esse muito é um adjetivo. E por que ele é um adjetivo? Porque ele qualifica essa prova, ele se refere à prova. A prova é difícil, prova é um substantivo. Então, ao qualificar o substantivo, ele é um adjetivo. Se alguém disser assim, ó, João está com problema cardíaco. Cardíaco. Beleza. Você vai perceber que esse cardíaco refere-se a problema. E problema é o nome de uma coisa que a gente tem, mas que a gente não quer ter, né? Então, problema é substantivo. Se problema é substantivo, esse cardíaco vai ser um adjetivo. Beleza, até aí tudo bem. Difícil é um adjetivo, cardíaco também é um adjetivo. Aí você deve estar pensando assim, Ricardo, mas tá, por que você está falando disso? Como é que eu vou identificar o tal do adjetivo de relação?
Pessoal, o adjetivo de relação é aquele que não admite flexão de grau. Uma forma de você identificar esse adjetivo é tentar colocar um advérbio de intensidade antes dele. Por exemplo, se eu disser assim, o povo estava muito... Aliás, a prova estava muito difícil. Você percebeu que esse muito aqui é um advérbio de intensidade. Esse muito aqui, ó, não eleva a dificuldade? Não eleva esse adjetivo? Não é possível dizer muito difícil, como dizer muito quente, como dizer muito estudioso, como dizer muito bonito? Pois bem, então esses adjetivos que admitem o muito, eles não são considerados adjetivos de relação. Para que você detecte um adjetivo de relação, tente colocar o muito antes e você vai perceber que quando não couber é porque ele é um adjetivo de relação, como vai acontecer aqui, ó. João estava com problema cardíaco. Gente, até que se prova o contrário, é impossível eu dizer João estava com problema muito cardíaco. Eu estou com um problema muito estomacal. Essa carne é muito bovina. Não dá para perceber. Esse vinho é muito francês. Não dá para dizer. Então, esses adjetivos que não admitem o muito, ou seja, que não admitem a flexão de grau, eles são chamados de adjetivos de relação. Cardíaco, por exemplo, é um adjetivo de relação, tá? Essa é a principal classificação de todas essas aqui e geralmente é cobrada pela banca FGV, beleza? Pois bem, gente, então aqui terminamos essa parte da classificação dos adjetivos. Vocês já viram que o conceito do adjetivo, já viram a classificação do adjetivo. Neste momento, então, nós iremos para uma parte extremamente importante, talvez até a mais importante de toda essa aula, porque nós vamos falar muito e bastante sobre essa bendita expressão que vocês vão conhecer neste momento. Olha só, existe um negócio, vocês já devem ter me ouvido falar, vocês já me ouviram falar, desde o início do nosso curso, que a gente quando fala assim, ó, conjunção e locução conjuntiva, preposição, locução prepositiva, interjeição, locução interjetiva. O que é isso? É porque eu tenho uma interjeição e eu tenho duas ou mais palavras que juntas funcionam como uma interjeição. Eu tenho, por exemplo, uma conjunção e eu tenho duas ou mais palavras que juntas funcionam como uma conjunção. Eu tenho, por exemplo, uma preposição e duas ou mais palavras que juntas funcionam como uma preposição. O mesmo vai acontecer com o adjetivo. Eu tenho o adjetivo, só que eu também tenho um negócio chamado de locução adjetiva. Locução adjetiva. E o que é, amigos, uma locução adjetiva? Uma locução adjetiva nada mais é, uma locução adjetiva é um conjunto de palavras geralmente formado por preposição mais substantivo. Só que pode ser qualquer classe, tá? Qualquer classe. Pode ser preposição mais advérbio, preposição mais substantivo, preposição mais pronome. Formado por preposição mais substantivo, que modifica, obviamente, quem? Não é o adjetivo, ele não vai ter a mesma função do adjetivo, que modifica o substantivo. Exemplo. Ju, me dá um pincel azul, por favor. Exemplo, vamos lá. Observem aqui. Se eu disser assim, luz não é um substantivo, não é o nome de alguma coisa? Luz solar. Reparem que solar. Reparem que solar qualifica e especifica essa luz, beleza? Luz solar. Solar é um adjetivo. Tá bom. Só que, gente, existe uma outra forma de dizer isso aqui. Como é que eu poderia dizer isso aqui de outra forma, utilizando mais de uma palavra? É isso aí mesmo que você está pensando. Luz do sol.
Ao dizer luz do sol, eu estou dizendo a mesma coisa, luz solar. Aí reparem que essa preposição, mas esse substantivo, ele tem essa função de adjetivo. Logo, ele vai ser considerado uma locução adjetiva. E aí nós temos, amigos, essa correspondência de adjetivo e de locução em várias e várias e várias palavras da língua portuguesa. Por exemplo, carne bovina, carne de boi. Amor materno, amor de mãe. Amor de irmão, amor fraterno. Amor de pai, amor paterno. Você tem, por exemplo, creme de cabelo, você tem creme capilar, problema de estômago, problema estomacal, problema gástrico, animais de água, animais aquáticos. Então, você vai perceber luz da noite, luz noturna, luz da lua, luz lunar. Então, você vai perceber que nós temos aí várias correspondências entre adjetivos e entre locuções adjetivas. E não vai fazer nenhuma diferença a utilização disso. Agora, muito cuidado e muita atenção para o que eu vou dizer. Existem alguns adjetivos, ou melhor, existem algumas locuções adjetivas que não possuem correspondente na forma do adjetivo. Atenção. Atenção. Nem sempre o adjetivo possuirá uma locução adjetiva correspondente. Uma locução adjetiva correspondente. E vice-versa. Nem sempre o adjetivo possuirá uma locução adjetiva correspondente e vice-versa. Se eu disser, por exemplo, boneca de pano, vai ser o quê? Boneca panal? Colega de turma. Vai ser colega turmal? Você vai perceber que não. Então, nesses casos, nós não temos um adjetivo correspondente. A única coisa que nós temos é a tal da locução adjetiva. Se eu disser, por exemplo, minha amiga de Minas. Minha amiga de Minas. Bom, gente, é possível trocar esse de Minas, refere-se a quem? A amiga. Qualifica, especifica essa amiga. Então, obviamente, esse de Minas é um adjetivo. Esse de Minas é uma locução adjetiva. Dá para trocar esse negócio? Dá. Dá para eu dizer assim, ó, minha amiga mineira. Minha amiga mineira chegou. Minha amiga de Minas chegou. Sem problema. Mas, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, os animais do zoológico. Em Os Animais do Zoológico, você vai perceber que não tem como fazer essa troca. Os animais zoologicais, né, não tem jeito de de trocar essa locução por um adjetivo apenas. Então, nesse caso, tem-se apenas, unicamente, a locução adjetiva. Não é possível fazer essa troca. Ricardo, algum problema? Nenhum. É apenas uma diferença estrutural, tá? É apenas uma diferença estrutural. Então, eu quero realmente que vocês saibam, que vocês entendam o que é uma locução adjetiva, porque ela vai ser muito, muito, muito falada mais à frente, para que você não confunda com a locução adverbial. Vamos lá, gente. Para que seja adjetiva ou locução adjetiva, necessariamente isso deve estar ligado a um substantivo. Se eu dissesse assim, ó, minha amiga de Minas, beleza, esse de Minas é uma locução adjetiva, porque qualifica amigas. Mas se eu disser chegou de Minas, já não é mais, porque chegou se refere ao verbo, aliás, esse de Minas se refere ao verbo chegar, então não é mais locução adjetiva, vai ser outro negócio que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Vamos lá. Continuando. Pessoal, agora nós vamos falar sobre um detalhe extremamente importante nos adjetivos. Os adjetivos, eles
tem que tomar cuidado, porque eles possuem uma especificidade em relação à posição em que eles ocorrem. Os adjetivos, eles costumam sempre, eles costumam vir após o substantivo, tá? Após o substantivo. Isso não é uma obrigatoriedade. É possível, sim, que você desloque, você coloque esse adjetivo antes do substantivo. Por exemplo, ele é um homem bom e ele é um bom homem, nenhum problema. Em regra, o adjetivo deveria vir após esse substantivo. Ele é um homem bom. Tá. Ah, Ricardo, mas eu quero dizer que ele é um bom homem. É possível? Aham, é possível. A questão é a seguinte: vai haver alguns adjetivos que, ao mudar essa posição, também mudarão o sentido. E é aí que tem que tomar cuidado, porque as bancas costumam deitar e rolar em cima dessa especificidade, tá bom? Vamos lá então, vamos ver aqui. Posição do adjetivo, posição do adjetivo e mudança, posição do adjetivo e mudança de sentido. Posição do adjetivo e mudança de sentido. Vamos lá. Em regra, o adjetivo aparece após o substantivo. Então, vamos lá. Em regra, o adjetivo aparece após o substantivo, como, por exemplo, homem bom. Homem bom. É possível, no entanto, que o adjetivo venha ou apareça preposto, ou seja, antes, preposto ao substantivo. E aí, se esse adjetivo aparecer preposto ao substantivo, nós teríamos a ideia de bom homem. Ele é um bom homem. Nenhum problema. A ideia é apenas de você dar ênfase, né? De você enfatizar essa qualidade quando você coloca antes. Mas nenhum problema, não necessariamente você tem mudança de sentido. Isso, porém, não acontece com todos os adjetivos. E aí eu vou colocar aqui, ó. Atenção. 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 Alguns adjetivos ou pronomes ou termos que estejam funcionando como adjetivo, ao mudarem de posição com o substantivo, mudarão também o sentido da expressão. Ou seja, uma coisa é eu dizer, ela é uma mulher simples. Outra coisa é eu dizer, ela é uma simples mulher. Repare que quando eu digo ela é uma mulher simples, eu estou falando que ela é uma mulher humilde. Ela é uma mulher desprovida de condições, né? Condições inclusive financeiras. Quando eu digo ela é uma simples mulher, eu estou dizendo que ela é uma mulher qualquer, né? A gente retira a importância dessa mulher. Então, notem que ao mudar esse adjetivo de posição, eu tenho também essa mudança de sentido. Uma coisa é eu dizer assim, ela tem roupa nova, ela apareceu com roupa nova. Roupa nova, o nova após o substantivo, ele vai passar para a gente uma ideia mesmo de saída da loja. Mas se eu digo ela está com novas roupas, não necessariamente essas roupas elas são saídas da loja. Elas podem ser roupas inéditas para mim. Elas podem ser roupas que eu simplesmente não a vi usar até hoje. E isso vai acontecer com vários adjetivos. Por exemplo, a pessoa certa e certa pessoa,
como, por exemplo, grande homem e homem grande, como, por exemplo, simples mulher e mulher simples, pobre homem e mulher pobre. O exemplo mais lindo e mais clássico que a gente tem dessa história vem na literatura brasileira com Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente sabe que o Brás, do Machado de Assis, o Brás é um defunto, e o Brás morre, e só então, depois da morte, é que ele começa a escrever o livro. E aí é muito divertido, porque depois que a pessoa morre, ela não tem compromisso mesmo com ninguém, né? Não tem compromisso, não tem papas na língua, como se diz. E aí o Brás fala tudo que guardou durante a vida. E ele começa assim, blá, 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 e que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Repare que, ao colocar eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor, você teve essa mudança estrutural aqui. Quem que é aqui a substância? É o autor. O autor é a substância. Defunto é apenas uma especificação, uma qualidade desse autor. Só que aqui não. Quando ele fala que ele é um defunto autor, o defunto passa a ser substantivo. O defunto, sim, é a essência dele. E autor é apenas uma qualificação. Então, notem que aqui em autor defunto e defunto autor, você tem um exemplo clássico dessa mudança de posição, tá bom? Então, gente, adjetivo, para finalizar, é uma categoria gramatical que se refere ao substantivo. O adjetivo, ele pode aparecer em forma de locução, geralmente pode ser substituída por um adjetivo, mas nem sempre. A gente sabe que em mão de elefante não dá para falar mão elefantal, né? Por exemplo. O adjetivo, ele também tem que observar a posição, porque a depender da posição vai mudar o sentido dessa expressão, tá bom? Então, todas as vezes em que vocês pensarem em um adjetivo, pensem no adesivo e tentem colar esse adesivo em um substantivo. Esse adjetivo ele vai precisar de uma substância para se acoplar, beleza? Então, adjetivo é isso. Beijo grande, até a próxima. Vamos falar agora sobre artigo.